Um crime quase perfeito, só que não. Ele tentou, de todas as formas, se eximir da responsabilidade. Hoje a gente vai falar sobre narcisismo. E é um assunto muito sério. Fica aí e não perde nosso clique. É isso aí. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos. Agora, com um pequeno toque diferente. Né? Estamos com um novo... como que eu vou falar? Um programa não, né? Um novo tema, de um lado e do outro. Vamos falar da psicologia, vamos falar do direito, mas esse assunto hoje é um assunto que... polêmico. Polêmico que dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar. Na verdade, assim, pela parte da psicologia, já vou perguntar logo. Ai, gente, qual é o critério que vocês utilizam para se relacionar, para dar match? O que é? O que o cara tem que ter? O que a mulher tem que ter? Como que você escolhe? Beleza? Não conversa, não convive, não se relaciona? Meu, o cara... O que ele mostrou para você que ele é bom, que ele é bacana, que ele vai ser o amor da sua vida, que você vai se relacionar, você vai dar a chave da sua casa pro cara? O que você faz? E aí? E daqui pra frente, como que vai ser? Mi, como que é essa questão agora, né? Que tá todo mundo aí envolvido com esse tenente aí. Assim, isso chocou o país, obviamente, mas infelizmente não é um caso, né? A gente está numa recorrência de a cada dia aparecem mais casos, 1, 2, 3 por dia, que a gente sabe, que nós sabemos, que nós ficamos sabendo aqui nas grandes metrópoles, né, de situações parecidas com essa. E o que eu tenho visto, assim, a recorrência é gigantesca, tá? E isso a gente fala, mais uma vez, da violência contra a mulher, do comportamento masculino, e que, infelizmente, está sendo muito tóxico. E não é ter mimimi, né, Dê? Não. Não é mimimi. É, assim, tá demais. É a saúde mental na UTI, né? Saúde mental. Quem que tá conseguindo controlar as emoções aí? Quem que controla o que sente? Quem que controla as suas reações? Mas as pessoas não estão sabendo lidar com as frustrações. Na verdade, esse caso, ele traz isso tão grande, a questão do narcisismo, como você falou, mas a questão de não lidar com as frustrações. Por quê? A gente tem uma informação de que ela tentou avisar que ela estava solteira há 5 dias antes. Então, poxa, será que ele não conseguiu aceitar? Né? Para ele era difícil lidar com essa rejeição? Será que para ele era uma rejeição? Como é que foi para ele? E aí, como que... É algo até que eu perguntaria para você, porque você vai poder dizer melhor a questão sobre esse comportamento humano, né? Sim. Como esses homens se posicionam, o que é medo? Eu acredito... Dificuldade. Eu acredito que seja medo, eu acredito que seja a questão dele buscar sempre estar em primeiro lugar, aprovações diante de outras pessoas, sim, diante dos seus próximos. Sim. Tem todo um histórico também, tá, Mi? Sim. Falando da psicologia um pouquinho aqui, tem todo um histórico para a gente chegar a uma posição de que, olha, como ele se comporta hoje na vida adulta. Eu acho que ficou claro para todos que é necessário cuidar das crianças também. A gente tem aí milhões de situações em que as crianças também têm outros tipos de reações, né? Agressões e outras questões. Mas aí, como que essa criança vai chegar na vida adulta? Qual é o tipo de marido que ele vai se tornar? Qual é o tipo de namorado que ele vai se tornar? Namorada, namorado, né? Porque eu também não eximo ninguém, não. Nem masculino, nem feminino. Não, claro. Acredito que quando tem que dar errado, a pessoa... É isso. Mas acredito muito no adoecimento mental. As pessoas não estão conseguindo lidar com as frustrações. Decidir algo é muito difícil. E as pessoas hoje vivem para mídia, vivem para aparecer, vivem de uma aparência, vivem de um tem que ter, não tem que ser, né? Uhum. E aí isso acaba que traz frustrações. Ele não queria ser o rejeitado. Dentro da questão lá, todo do batalhão, tudo, ele queria uma posição. Então, será que para ele era fácil? Será que ele foi criado para isso? Será que ele também foi educado para lidar com as suas frustrações das formas? Por isso que eu falo que tem um contexto enorme aí por trás dessa história.
Que ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que está acontecendo dentro do mundo deles, né? Dentro do mundo do casal, do mundo de cada um deles, da individualidade do casal, assim, do que eles viviam e do que eles pregavam entre eles, né? A gente sabe do que está aqui por fora, do que está aqui, do que a gente enxerga as vias de fato, fora. né? Exato, as vias de fato. Mas o que aconteceu entre eles lá dentro nós não sabemos. Mas o fato é que nada justifica a violência. Exato. E tudo leva a crer que ele realmente cometeu o feminicídio. Ficou provado, né? Está sendo provado. Está sendo provado. Eles estão investigando, mas eles já descartaram a situação de suicídio. Uhum. Eles já descartaram, porque tem todo um contexto que não traz a situação de que ela estaria atentando contra a própria vida. O posicionamento dele, né, a forma com que a bala, com o projeto entrou, né? Então, tudo isso foi meio que a água, o sangue no banheiro, né, no box. Exatamente. Caraca, isso ia sair impune, hein, Mi? Ia ser mais um. Será que existe, Mi, crime perfeito? Eu não acredito em crime perfeito. Eu não acredito em crime perfeito. Mas foi quase. Foi quase. Foi por pouco. Mas eu vejo que nós temos a pauta, assim, do narcisismo está gigantesca. Está muito grande, isso está acontecendo todos os dias e hoje é um caso, amanhã nós já teremos outro, infelizmente, né? E a gente precisa tentar lidar para socorrer essas pessoas dessa doença. Eu acho que... Acho não, né? E é uma doença. Me falar, é uma doença o narcisismo, né? E é uma doença. Certeza. E por que a pessoa se comporta dessa forma? Quais os critérios que fazem ela ter esse comportamento da forma... Estou falando técnica, né? Da forma técnica. Sim. A dificuldade de lidar com as rejeições, as frustrações. Será que está aumentando? Será que está aparecendo mais? Quantas vezes, quantas situações, quantos assassinatos aconteceram e há até hoje que ninguém fica sabendo, né? Então, a dificuldade hoje é de reconhecimento, sabe, Michele? É muito difícil uma pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. É muito difícil uma pessoa reconhecer que em situações... Olha, no meu trabalho eu sou um ótimo profissional. Bacana. Olha, aqui como filho, eu também sou um ótimo filho. Eu também cuido bem da minha família. Mas como marido, eu deixo a desejar. Ou eu tenho algumas situações... Olha, talvez eu tenha um vício que possa prejudicar o meu relacionamento. Talvez eu tenha um costume, né? Algo que me impede de me relacionar 100% bem com os demais. Então... Para eu reconhecer aquilo como uma necessidade de ajuda, é muito difícil. Você acha? As pessoas não querem reconhecer, não querem dar o braço a torcer, não querem se mostrar mais fracos, né? As pessoas vão para as redes sociais e eles querem apresentar o quê? É que eles estão, né, dando conta de tudo, controlando tudo, estão por cima, tão perfeito. E a gente sabe quantas notícias aí a gente vê de pessoas da mídia. Recentemente, um global, né, estuprou uma criança. Então, assim, a gente sabe que em qualquer nível, é igual profissão, psicólogo estuprou dentro da sala lá no convênio. Gente, peraí, qual é a sua profissão? Todas as profissões existem pessoas ruins. Sim. E hoje a dificuldade é isso, das pessoas aceitarem e se reconhecerem. Eu não sei qual é exatamente o critério que leva esse ser a fazer e cometer o ato em si, mas eu tenho certeza que ele poderia ter pedido uma ajuda. Eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento, ele pode reconhecer uma necessidade de apoio. Ele pode dizer assim, parar com esse tabu, com esse mito, com essa coisa horrorosa de que psicólogo é para louco, que psiquiatra é para louco e que vai me medicar e que não, tá errado. As pessoas se seguram e se asseguram em informações que deixam elas confortáveis. Então, se falar assim, eu preciso de um advogado para fazer tal coisa. Não, eu vou lá, eu faço. O que as pessoas fazem? Advogado e psicólogo muitas vezes passam a mesma situação. Só uma informação,
Michele, as pessoas não querem pagar, as pessoas não querem investir, as pessoas não querem buscar um direito delas. A mesma coisa com a questão de saúde mental. Saúde mental é algo que, sabe, obsoleto. A pessoa fala, não, eu vou pra praia com os meus amigos, eu tô fazendo minha terapia. Então, nesse caso... É a cervejinha, né? É a cervejinha. Nesse caso, quantas situações esse cara já não passou? E ela também, tá? Essa moça teve sinais. Essa moça não encontrou uma dificuldade só agora, nesse final de relacionamento, ou pra, né? Enfim, que chegasse a uma situação como chegou. Ela houve sinais, mas, Michele, a gente, psicologicamente, a gente está se reconhecendo que a gente precisa de algo, precisa de ajuda, precisa de um psicólogo, tem alguma coisa estranha. Meu namorado me trata dessa forma. Meu marido está me tratando dessa forma. Será? Será que ele... Ai, não, mas será que é algo dele ou será que é algo meu? Entende? Entendo. Agora, assim, muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Não enxerga, não enxerga. Muitas vezes a gente não consegue. Você está dentro do problema, ou da situação, ou daquele relacionamento, e você acha que esse narcisista, ele, na verdade, ele te envolve. Exato. Ele te envolve com situações que ele fala, não, eu sou a melhor coisa que você teve na sua vida. Eu sou a pessoa que te dá toda a atenção do mundo. E eu acho que ele faz você cair nessa teia. Como que é quando as pessoas vão lá já buscar o advogado para separar? Michele, vim aqui, ou ela tá aqui, a gente vai se separar. Qual é o tipo de comportamento que você encontra? O que você encontra que o cara reconhece? Olha, eu errei. Nunca. Como que funciona, Michele, nessa hora Nunca. do divórcio? Na hora do divórcio, nunca eles reconhecem, nem de uma parte nem da outra. Eles reconhecem que um deles teve a parcela de culpa. É muito raro eu ver uma pessoa me procurar e falar, olha, doutora, eu quero me divorciar, mas eu estou com problemas, eu não sirvo mais, eu não estou dando conta do nosso casamento, do nosso relacionamento, e eu acho que eu sou a causa disso tudo. Jamais. Vocês... Olha só, gente. Difícil, muito difícil. Gente, presta atenção. Vocês já ouviram falar que para conhecer uma pessoa... Tem que se É divorciar. só se divorciando. E é real, né? Vamos lá. Deixa eu ler uma coisa aqui para você, Michele. O tenente-coronel da PM. Gente, para que eu mostre aqui para vocês e prove para vocês, essa é uma reportagem da Folha de São Paulo, tá? Então tá aqui, ó. Folha de São Paulo. Então... Ó, certinho? Pegou aí, produção? Folha de São Paulo. Tenente-coronel da PM, suspeito de matar... Suspeito não mais, né? De matar a esposa, escreveu que ela deveria ser submissa, porque ele era soberano. Ai, o alecrim, né? Que a gente sempre fala. Então, a questão do narcisismo, né? Que aí, justamente, ele envolve... Ele envolve você para dizer que ele é a melhor pessoa do mundo. Eu vou me separar porque ela não consegue dar conta de mim. Ela não consegue. Eu assisti uma entrevista dele num programa dominical, e ele fala que as tentativas que ela fez, que ele fez tentativas de se divorciar dela várias vezes, que eles chegaram a ir até o juiz para fazer o divórcio, mas ela não queria. Agora, numa situação como essa, você vê. Ele não procurou a família dela. No primeiro momento, no primeiro depois momento, logo após a morte, logo sim. após a situação. E ele não procurou. A primeira pessoa que ele procurou foi um colega desembargador. E ficou, assim, muito esquisito, muito... É uma situação... E ainda o repórter perguntou para ele, mas por que você não procurou a família dela, que era a família... são as pessoas que mais vão poder ajudar nessa situação, que são as mais interessadas. Ele não falou nada disso. Ele não procurou. E aí, nós caímos numa teia, mais uma vez, e ele dando desculpas infinitas na reportagem, que ele se eximindo totalmente de qualquer culpa. Sim. Aí, como é que a gente fica nisso tudo? É difícil, né? É difícil. É muito difícil. Então, assim, uma pessoa já com uma carreira consolidada, né? Tem amigos influentes
e ele vai tentar se safar da situação. Então, assim, ele por pouco ele escapou de tudo isso. Só que nós tivemos, eu acho que a sociedade, podemos dizer assim, né, teve a mínima chance de provar que ele não, que ele estava muito errado e que ele tem que pagar pelo que ele fez. E que ele, ainda que ele não reconheça, né, nós precisamos fazer com que ele pague pelo que ele fez. Infelizmente, é assim que funciona. A lei tá aí para todos, né? Sim. Aí ele chega lá na hora do divórcio falando, olha, ela não serve para mim. Quero me separar. Agora eu quero saber só dos meus direitos. Quero tal coisa fica para ela, tal coisa fica para mim. Mas a questão emocional nunca é trazida de maneira correta. Quem emocionalmente não está preparado para esse relacionamento. Essa é a grande verdade. Mi, vamos falar de uma situação assim, para identificar, será que a gente consegue identificar alguns comportamentos, né? Comportamentos que levam. Não, gente, não é nada. Nossa, ela tá falando algo exato, deixa eu anotar que é assim que vai ser para identificar um relacionamento narcisista. Não, estou dizendo que alguns sinais podem ser correspondentes, né, a vários relacionamentos que são relacionamentos tóxicos, vamos falar assim. Exato. Então, a mulher, quando ela você já ouviu muitos casos disso. A mulher, ela não tem confiança de contar sobre parte financeira, por exemplo. Existe muito, quando você vai... Muito. Nos finalmente, assim, para o divórcio, você vê muito essas coisas? Muito. Geralmente, elas ficam na teia desse relacionamento, né, seguras, achando que elas não têm condições de sair do relacionamento porque elas estão sofrendo o que nós chamamos de violência patrimonial. Ele, ainda que ele tenha condições financeiras, ou que não tenha, ou que ela seja independente, ela não consegue sair do relacionamento porque ela se sente dependente dele. Porque ele sempre... Eu falo ele, gente, mas a gente... não estou querendo dizer necessariamente do gênero masculino, porque nós temos a pessoa. Né? Exato. Né? Mas, assim, a pessoa se sente... ela sente que ela pode, ela tem o poder sobre o parceiro, a parceira dela. Então, ela usa dessa influência patrimonial. Eu te sustento. Você não consegue viver sozinha. Você não vai conseguir viver sem mim. Você não vai conseguir sair, se manter sem a minha ajuda. Geralmente, eles falam muito isso. Por outro lado, a gente encontra também situações na área psicológica de que a mulher, ela é totalmente ameaçada e totalmente agredida moralmente por ganhar mais, por ter condições maiores. Então, assim, muitos homens não estão preparados para ver uma mulher ter sucesso, para que uma mulher tenha alguns compromissos maiores, que ela tenha a parte financeira da casa maior, não é assim? Tem muito disso também. Muito, nossa, isso a gente encontra demais, na maioria dos casos, eu diria. Então, eles envolvem dessa forma e aí ela se sente submissa. Uma pessoa me procurou, não tem muito tempo, para falar de um relacionamento abusivo. Ela não trabalhava e ela passou a ter um trabalho. E ela foi sentindo e ela foi vendo através de terapias que ela foi fazendo também, através de aconselhar. Eu acho que isso tudo começa também num ciclo de amizades que a gente tem. Os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem enxergar muitas vezes o que está acontecendo conosco. Sim, né? Sim. Então, a partir daí, você começa a acender aquela lâmpadazinha. Opa, algo de errado não está certo. Exato. É um dos sinais também, Michele, porque você está entrando numa situação chamada rotina. Então, assim, gente, uma rotina, né? Trabalho, casa ou academia, alguma coisa tal. Aquilo mudou, tornou algo diferente, já é também mais um sinal, né, Michele? Exatamente. É um sinal, exatamente, que ele vai ter essa conduta sempre. Agora, se você muda um pouquinho,
você já vai ver um comportamento diferente dele, inclusive. E os amigos conseguem falar, mas Consegue. você estava sempre junto com ele, você não está mais. Ele está sempre sozinho nos lugares, ou ela está sempre sozinha, né? Exatamente. Os amigos conseguem ter uma visão Eles um pouquinho conseguem. maior. E eu acho que a partir daí, muitas vezes você consegue enxergar nessa situação. Então, um amigo seu vai chegar e vai falar para você: procura uma terapia, procura um psicólogo para conversar, para ver o que ele acha. Um profissional, né? Um profissional, exato. Um profissional para te dizer o que ele está acontecendo. De repente, ele vai poder traçar uma situação que você, às vezes, não está enxergando, né? Exato. E a gente vai muito... a gente acaba sendo muito influenciado pelos amigos também, de forma positiva e de forma negativa, né? E eu acho que é muito... a gente tem que buscar ver e enxergar esses sinais. Então, quando a pessoa me procura, ela já me procura nessa situação degringolante, né? Uhum. Que eu falo. Ela já está ali sofrendo há muitos anos uma situação de violência patrimonial, violência psicológica, violência física. Na psicologia, a gente fala que o meio interfere total, e é exatamente isso que acontece. Porque, assim, se eu venho de um relacionamento, se eu reconheço que nos meus pais o relacionamento era um relacionamento estável, um relacionamento de apoio, um relacionamento tal, o que eu espero do meu? Eu espero exatamente isso, eu espero apoio, eu espero, né, compartilhar situações positivas e negativas. E ter, a partir dali, a partir do meu companheiro, da minha companheira, ter uma ideia ali, tá? Uma parceria, né? Olha, eu te apoio aqui, ou então isso não é legal, uma coisa. Quando você tem outras coisas, o contrário disso, do outro lado você tem humilhações, né? Você tem desrespeitos. Por que você está saindo assim arrumada? Para onde você vai? Por que você está saindo agora mais cedo? Por que você está indo malhar? Por que você está emagrecendo? Por que você foi tomar Monjaro? Por que você está passando maquiagem? Por que você está passando uma maquiagem? Para quem é? E é olha para o outra absurdo, pessoa? né? E olha... É muito isso. Né? É assustador. É assustador. É assustador. Eu passei por uma situação assim e foi horrível. Porque na hora, eu me achando muito esperta, Sim. no auge dos meus 40 anos de idade. Agora há pouco, né, a idade da loba. Linda. E aí eu me deparei com uma situação dessa. Aí eu falei, gente, não é possível. E eu só me deparei com essa situação. Você só entendeu? Eu só entendi que eu estava vivendo. Eu tive sinais. Dentro da relação? Exatamente. Eu tive sinais e eu comecei a olhar e algumas pessoas vieram me falar. Não, eu tô falando para vocês aqui, dos sinais, olha a importância. Me fala dos sinais. Então, e algumas pessoas vieram me falar. Os amigos. Os amigos. Vieram me falar. Você não sai mais com a gente. Não falei, exato. Você não interage mais com a gente. O que está acontecendo? Você está sumida. E eu sempre fui uma pessoa de agregar. Então, eu sempre estive com os meus amigos. Então, quem está comigo também vai estar junto com os meus amigos e vice-versa. E eu com os amigos eu sei dele. que você gosta de juntar a galera, eu gosto né? de juntar, exatamente. Sempre... Então, assim, eu comecei a ver aquela situação. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E você começa a se envolver porque aí vem o carinho, né? Vem o amor que você começa a sentir por aquela pessoa. Então, você acha que, na verdade, ela está sendo cuidadosa com você, ela está tendo um excesso de cuidado com você. Quando, na verdade, não necessariamente. Está manipulando ela tá o meio, manipulando. que é ali na manipulação ali, exatamente, né? Exatamente, ela está manipulando a situação para que você seja... para que você seja conivente e concorde com tudo que ela fala, com tudo que ela pensa. Então, ela te envolve, ela procura situações para te deixar envolvido com o que ela está argumentando e você, é verdade, você tem razão. Não é verdade. Então, assim, é importante a gente olhar ao nosso redor, a gente enxergar além da nossa visão. Realmente, fazer igual olho de Tandera, né? Enxergar além do alcance. Além do alcance. Exato. Então, assim, a gente precisa estar muito atento. E eu fiquei um bom tempo nessa situação. Depois que eu enxerguei, eu falei, pelo amor de Deus, Michele, não faça mais isso. Mas você me contando isso, me vem uma coisa assim, você conseguiu identificar os sinais, você saiu desse relacionamento, você identificou tudo isso, você
Você foi muito forte, Michele. Você foi muito corajosa, você foi muito forte. Você enfrentou situações que até mesmo muitas vezes quando você sentia, você duvidava até de você mesmo. Será que eu tô vendo muita coisa? Será que eu tô vendo pelo em ovo Não, aqui? poxa, Será mas que... ele me dá atenção, Exato. ele faz tudo por mim. Olá. Ele aí tinha situações que ele me ligava, me mandava mensagem. Poxa, por que você não me mandou mensagem assim, assado, não, mais cedo? Por que isso, por que aquilo? Aí a gente fica, não, isso não é excesso de cuidado. Isso daí tem alguma coisa errada. Não é. Então a gente... Mas você chegou a falar algumas vezes? Falei. E principalmente nos últimos tempos eu falei, olha, eu tô com medo. Eu expus. Eu estou com medo de você. Eu não tenho confiança em conversar as coisas com você. Eu falei. Você alertou ele, Eu falei. Eu não estou com confiança de conversar as coisas com você, porque eu converso, você briga comigo. Eu não estou no relacionamento para viver brigando. Exato. Eu quero ter paz, eu quero viver uma vida feliz com alguém ao meu lado. Um relacionamento saudável, Um né? relacionamento saudável, isso que a gente chama de relacionamento saudável. Então, eu falei, eu quero ter uma vida feliz, eu quero ter paz. E eu não estou tendo. Não estou tendo, e assim, eu tive a sorte, né? E a pessoa também, de certa forma, ela também teve a consciência de que realmente isso não estava fazendo bem, graças a Deus, que eu acho que ele teve esse olhar. E cada um foi para o seu lado e tá tudo certo. Uma outra coisa, assim, a questão social. Porque presta atenção, gente. Esse coronel, ou muitos casos hoje de violência e de feminicídio, não tem a ver com dificuldade financeira. Geralmente, são classes sociais altas. Né? Então, assim, o nível social, Michele, você tem encontrado essa questão de dificuldade? A pessoa agride ou é um comportamento agressivo porque não tem condições financeiras e a pessoa não apoia, ou porque tem e a probabilidade de querer mais e a outra pessoa não proporcionar? Porque, assim, na psicologia tem muito disso. Você não me acompanha, você não está mais preparado, sabe? Um dos sinais também é isso. Quando você percebe que o outro te sente como... Se sente diminuído. Sabe? Atrapalhando, dificultando ali o relacionamento. Você percebe isso? Você também vê isso? Vejo. Eu vejo, e assim, as pessoas que me procuram de todas as classes sociais, das mais altas às mais baixas. Sim. As pessoas que têm mais condição financeira, as que têm menos condição financeira. As pessoas extremamente estudadas. Exato. Com muita cultura e não necessariamente com muito dinheiro, mas com bastante cultura, mas que são pessoas disfuncionais. Eu vou dizer assim... Tem comportamentos Vou discordar um disfuncionais. pouquinho. Com muita cultura, na verdade, assim, muitas vezes com muito diploma, mas com pouco conhecimento. Verdade. Porque muitas vezes as pessoas têm lá 2, 3 diplomas, formação, graduação, 200.998 pós-graduação, doutorado, mestrado, e é um arrogante, um ignorante, uma mulher, muitas vezes também, que não tem condições dela própria controlar o emocional. A gente sabe que muitas mulheres hoje estão valorizando muito mais a aparência do que o conteúdo realmente, né, de aprendizagem, de conhecimento. E não sei, eu sou muito cética nesse sentido. Eu acredito muito que a beleza, ela tá em várias outras questões muito mais importantes. Eu acho que... Não é só a beleza física, né? Não é. Óbvio. A saúde perfeita, a saúde física é excepcional e essencial para a nossa vida. Mas, gente, tem coisa mais gostosa do mundo do que você conversar com uma pessoa inteligente? Tem coisa mais gostosa do mundo do que você conversar com uma outra pessoa e ela te compreender? Tem coisa mais gostosa do mundo que você conversar com uma outra pessoa, ela te respeitar e compreender e entender. E aquilo fazer parte do teu relacionamento. E muitas vezes não concordar com você, ter uma discussão saudável, sabendo não aquilo... Precisa. Sabendo os pontos que ela vai abordar diante das discordâncias que ela tem em relação a você. E tudo bem, e tá tudo certo, porque vocês se respeitam, porque você entende o ponto de vista dela e você tem o seu e tá tudo certo. É muito isso. Tem um nome, né? É sapiosexual.
Eu acho que eu sou sapiosexual, Michele. Odeio conversar com um cara que, tipo assim, você tá falando alho e ele tá no bugalho. Nossa, não tem coisa pior. E assim, eu acho que valorizar várias questões. Por exemplo, se você faz algo no seu dia a dia, quando você conta para uma pessoa que está interessada em você, no conteúdo todo, né? No contexto todo, ele valoriza aquilo que você gosta. Então, um dos sinais também é quando a pessoa, ou a mulher, ou o cara, desvaloriza aquilo que você gosta. Ah, você acha que é importante? Ah, não precisa. Ah, falta hoje, não vai. Não, esse curso não, faz um outro. Isso não é legal. Essa falta de apoio não é legal, né? Por falar em apoio, Michele, hoje em dia tá faltando muito a questão da rede de apoio também das pessoas, né? Demais. Demais. Eu vejo hoje as famílias não querem mais saber, não querem mais ajudar os seus próximos, Exatamente. né? Os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, os seus tios, os seus primos. A gente não vê mais isso. São raras eu acho que está faltando um pouco de amor mesmo, né? Entre as famílias, porque tá todo mundo no automático. Ai, dá uma impressão que tá desmantelado, né? Esse bendito aqui, celular, ele faz a gente viajar para outros lugares e a gente esquece do que está ao nosso redor, do que está à nossa volta, né? Das pessoas, das coisas que mais importam, que não são coisas, são pessoas, são sentimentos. São sentimentos. Né? E, assim, falta demais isso e eu vejo... em várias situações profissionais, assim, clientes meus falando, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho quem me ajude. E muitas vezes a rede de apoio são os amigos. Hoje em dia são os amigos. Muitas vezes eu tenho visto isso. E eu tenho visto que a família está muito mais afastada. O que não era... Antes era muito mais comum, né? A família sempre estar junto, sempre fazer. Hoje em dia, não. Hoje as famílias estão mais afastadas e a sua rede de apoio são os amigos. Olha, mais um sinal que eu identifiquei aqui. Questão psicológica agora. Comigo? Não com você. Ai, meu Deus. Não com você. Mas presta atenção, quando a gente tem uma outra pessoa que nos dá atenção, não é gostoso? É maravilhoso. E para algumas pessoas que não têm o controle emocional, o que ele faz? Ele se entrega. E ele se torna um dependente. Por quê? Porque na rede de apoio dele, da família, ele não tinha isso. Como você falou agora, perfeitamente. Você não tem um amigo para conversar, você não tem ninguém para conversar, e você encontra um cara narcisista, ou você encontra uma mulher totalmente narcisista e manipuladora, te dá super atenção. E aí, relacionamentos muitas vezes é isso, né? Vou falar do borderline, quando ele sai pra rua pra namorar, quando ele sai pra balada, ele sai com um negócio escrito assim, ó. Pode vir que eu sou a vítima. O que exatamente é o borderline? Tá na borda ali. Na margem de cometer alguma coisa. De tudo. De qualquer coisa. Da explosão, do amor. Então, ele é a mais em tudo. Da depressão. Da depressão. Ele não vai pensar, por exemplo, não gosto de você por isso ou por aquilo. Não gosto mesmo, não quero mais. Então, eu te amo demais. Só que se eu te amo demais, você vai ter que ficar... Você vai ter que ser... Como esse tenente falou. Ele queria ser o soberano. E muitas vezes é isso. Se você não o trata como prioridade, ele não... Então, ele vai desvalorizar todo o contexto do outro, do parceiro ou da parceira, e vai querer atenção só para ele. E aí, ele tá sempre na borda daquilo ser real, daquilo ser verdade. Ele desvaloriza tudo que você sente, porque você não é o que você... Michele, não é o que você quer, é o que eu quero. Não, mas olha, vamos comprar uma casa? Assim, não, vamos comprar apartamento. O que antes a gente chamava de egoísmo, então... Exatamente. É o borderline, digamos assim. É, porque ele não tem uma... os nomes vão mudando, né? Com o tempo, gente. Ai, tô ficando jovem, sempre muito jovem. Porque às vezes vão mudando esses termos todos e, na verdade, é a prática excêntrica do egoísmo, então. Exatamente. É uma dificuldade também do controle, né? A questão da depressão. Talvez ele, muitas vezes também, ele não tem certeza do que ele quer. Ele não tem certeza nem da pessoa, do que ele gosta. Um border, ele pode estar há anos com uma pessoa e
E do nada ele fala, nossa, o que será que eu fiz com a minha vida? Nossa, 10 anos já que eu tô com essa pessoa. Quem é essa pessoa? Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Não estudei, não fiz nada, mas a pessoa foi entregue a isso. Tudo bem? A pessoa foi entregue a um comportamento. Então, nesse sentido, a pessoa acaba se entregando e nem percebe, né? Assim como um manipulador, o narcisista, muitas vezes, ele é o contrário. Ele não é o manipulador, mas ele quer controlar, ele quer ser o controlador. E quando ele não controla, ele tem a frustração. E a frustração traz inúmeros desafios para ele. Ele não quer mais se envolver, ele não quer mais se relacionar, ele não quer mais viver, entende? Mas quando ele sai fragilizado. Quando ele está à procura de um relacionamento, border, ele sai fragilizado. Aí o que acontece? Ele se torna uma vítima. E aí o narcisista, o manipulador tá ali, ó, opa, uma pessoa louca para ser amada. É o border. Olha, é isso. Entendeu? Olha, eu quero ela, ó, tá facinha ali, bonitona. Entendi. Tem, né, umas nuances, tem umas diferenças, assim, né? Mas uma outra coisa que eu estava lendo a respeito, existe, digamos assim, que é o lado bom da prática do narcisismo, que é a autoestima, né? A gente ter a autoestima. Isso é a parte boa, acredito eu, que do narcisista, né? É a parte maravilhosa. De ter de todo mundo. De todo mundo, então. Acho que todo mundo tem um pouco de narcisista. Só que tem que ter o controle disso. Exato, Passou do controle. Aí já... Perdeu o controle. Passou do controle e virou transtorno. É o transtorno do narcisismo, né? Não. É um incômodo, né? Aí já se torna uma doença. Certo. Aí aí já leva um nome. Narcisista. Ele sai de parceiro para narcisista. Certo. Ele sai de parceiro para manipulador. Entendi. Porque se nós estamos de acordo, a gente vai viver bem. E ao final de tudo isso, se você não... as práticas, né, no relacionamento vão se separando, né, vão se desfazendo e acaba virando crime depois. Essa é a parte da lei que entra, que vai virar o crime, que é o crime do feminicídio, a violência doméstica, a utilização dos vários artigos da Lei Maria da Penha, agressão contra a mulher, física, mental, patrimonial, sexual, né? Verbal e tudo mais. Pensa bem. Por que um relacionamento de pessoas de classes sociais iguais, da mesma cultura, nível de conhecimento, cultura, tudo. Por que chega num extremo desse? O que falta nesse relacionamento? O que estava faltando nesse relacionamento? Entende que chega um ponto que não é uma questão do dinheiro. Não é mais questão de dinheiro. Não tá, cada um tem seu carro, cada um tem sua vida. Né? Cada um tem seu emprego, suas empresas, seus negócios, cada um tem suas realizações pessoais. Mas o que falta? A parte de saúde mental. Certeza que falta a parte de saúde mental. O equilíbrio emocional, né? O equilíbrio emocional. O autocontrole. O respeito. O respeito entra muito na questão de saúde mental. Porque a outra pessoa acha que já o que o outro tá fazendo, você tá muito mais bonita, hein? É um desafio isso aí. Você tá me humilhando. Tô me sentindo humilhado. Você tá muito mais rica. Você tem muito mais tempo. Você tá muito mais... Então, assim, essa questão que comete esse tipo de relacionamento, igual esse tenente, essa moça, além de linda, né? Falar a verdade? Nossa, muito bonita. E ele também, um homem bonito, né? Um homem bem apessoado e tudo mais. Achei assim, eu falei, nossa... E você vê que não é a questão da beleza física, né? Tá tudo no transtorno mental, tá tudo ali... Gente... Jesus amado. A mente é a chave. A mente é a chave virou, pra tudo. Tá feliz. Não virou, impregna. Igual nos jogos que as pessoas fazem. Assim, né? Sabe por que impregna? Porque entra numa questão tá ali sempre na rede de... Como fala? Ele não desenvolve. Ele não cresce.
Ele não ganha mais nada, ele não faz mais nada. Quando ele vê uma outra pessoa evoluindo, fazendo, conquistando, ganhando, às vezes ele até tem mais, mas a saúde mental está tão abalada que ele se sente menosprezado, diminuído. E muitas vezes é também a Zona de relação... conforto, lembrei. É a relação dele da família, né, que ele teve. Eu acho que essa disfunção toda vem muito dos seus antepassados, digamos assim, né? Dos nossos familiares. Ah, de o como histórico é total. O histórico familiar, É. exatamente. Histórico familiar. De como nós fomos tratados, de como nós vivenciamos aquilo, do que nós vimos dos nossos pais, dos nossos parentes, das pessoas mais próximas da gente quando a gente cresceu, né? Dos modelos, dos exemplos. Isso é assim, eu fico abismada porque, graças a Deus, eu tenho uma família muito sólida. E, assim, em termos emocionais mesmo. E apesar de toda a falta de estrutura que eles tiveram na infância, eles conseguiram passar isso e transformar de uma forma, assim, maravilhosa. Então, a gente só tem a agradecer. Agora, por isso é difícil assimilar. É difícil colocar na cabeça que as pessoas tenham coragem de fazer isso. Olha, recentemente também eu vi mais um caso de uma mãe que colocou uma menina para fora com um filho de colo e tal. Não sei se vocês viram, não. Eu posso trazer numa outra oportunidade. Mas assim, aí pega só aquele vídeo da menina, a menina fazendo um vídeo ali, uma selfie. Olha, ela me pôs para fora, ela dizia que me amava. Mas, gente, a falta de estrutura tá dos dois lados, Michele. Não tá só naquela mãezinha que tá só vivendo para pagar a conta. E é para pagar aquela conta mínima, para viver aquela situação mínimo necessário. Aí entra uma adolescente, ela tem lá a sua adolescente, engravida, aquela mãe, ela perde total chão. Ela já não tinha uma estrutura. Ela perde um pouco mais. Aí ela olha e fala, poxa, filha, então trabalha, faz alguma coisa. Não, alguma coisa eu não vou fazer. Qualquer coisa eu não vou fazer. Não, mas me ajuda com uma conta, alguma coisa, agora tem seu filho. Então, assim, tudo tem um lado e do outro. E olha, mais uma vez aqui, falando de exemplos, né? Também tenho exemplo lá em casa, porque eu fui mãe na adolescência, não casei, fui mãe solo, aquela coisa toda. Trabalhava, minha vida não foi uma vida maravilhosa que eu nunca precisei trabalhar. Então, eu trabalho desde cedo, Sim. desde os 14 anos de idade. Sim. Mas não sei, e com certeza isso é a questão da criação, eu acho que é a educação que a gente recebe, o carinho que a gente recebe. Eu sempre busquei, falei, não, eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu não vou me casar agora porque eu não tenho condição de casar. Eu não quero casar agora porque eu quero estudar, eu quero me formar. Eu sempre pensei assim. E a gente, às vezes, não vê hoje as pessoas, os adolescentes, que acontece isso, tendo esse pensamento, né? Michele, você já se formou. Pois é, há muitos anos, né? Meu filho já Você tem medo de se relacionar? Eu diria que hoje eu tenho um pouco de medo. Tenho mesmo. Tenho um pouco de medo de me relacionar. Você e o mundo, tá? É assim. Eu tenho porque, assim, você não sabe hoje quem você conhece, quem você coloca para dentro da sua casa, quem você vai ter um relacionamento, vai poder passear de mãos dadas na rua, porque você não sabe hoje se a pessoa é saudável mentalmente. Mas por quê? Porque as pessoas não identificam os sinais de que precisam de ajuda. Não identificam. Gente, surtar. O surto, a palavra surto. Surtou. Fulano surtou, Beltrano surtou. Surtar é um ato, muitas vezes, natural. É um percurso. Você tem momentos de estresse, você tem momentos de... Você passou por trauma, você sofreu uma disruptura do seu dia a dia, da sua rotina, um assalto. Você abalou emocionalmente, você teve situações. Ah, mas já faz 1 ano. Calma, peraí, o seu cérebro não é assim, ele não tem essa conta que você tá. Em algum momento aquilo vai vir. Então, por favor, identifique momentos que você precisa cuidar da sua saúde mental, mas mesmo que você não esteja numa necessidade ali, eu não estou pirando agora, eu não vou procurar agora, não espere pirar para procurar. Então, olha, eu vou passar por um trabalho diferente. Procura uma ajuda profissional, bate um papo com um psicólogo, fala, cara, olha, tô assim,
tô numa situação, vou passar para uma outra. Será que estou preparado? Será que estou bem? Só um bate-papo, só se preparar, só para tornar aquilo um pouco mais leve para você levar adiante no seu dia a dia. Para você não ter dificuldade, porque se você não está preparado, você mesmo não vai identificar. Como você falou, os amigos vão identificar. Mas muitas vezes os amigos estão correndo contra o tempo também. Não conseguem falar com a gente. Aí o que acontece? A gente vai, enfia um pé numa jaca, outro pé na outra jaca, a gente faz um monte de coisa. Quando a gente vê, a gente está aqui. Sobrecarregado. E de questões frustradas. De frustrações, que eu não era para mim fazer tal coisa, não precisava fazer tal coisa, eu não podia fazer tal coisa, e eu acabei fazendo. Então, evitar para que não surte e os dedos não falem, ó lá, ó que louca. Mas espera aí, você não sabe nem o que aconteceu. A mente da pessoa, o dia a dia da pessoa, a rotina da pessoa, a situação da pessoa. Você julgar as pessoas que surtam é muito ruim, porque para que uma pessoa chegue a um momento, né, de ter um surto psicótico. A gente fala surto psicótico, mas assim, né? Seja qual for a forma do surto. Não necessariamente assim. E não necessariamente estou falando de um ato de morte, né? Sim. Estou falando de... Não chegar às vias de fato, né, até o final. Estou falando de você ver alguém dando uns gritos. Né? Recentemente, a mulher quebrou todo o carro do cara lá. Você quebraria, Michele, se estivesse num relacionamento? Eu não tenho esse perfil. E o cara sair com uma outra pessoa, você descobriu uma traição? Não, eu não tenho esse perfil. Eu acho que eu ia olhar, eu ia falar umas boas verdades para ele e ia sair andando. Ia sair andando. Sim, eu ia falar umas boas verdades para ele. Bastante. Eu ia falar bastante coisa. Mas eu ia... Vamos entender. Depois coloquem aí os comentários de vocês, como que vocês reagiriam a uma traição. Agora eu vou falar a minha. Que já aconteceu, eu já tive uma situação assim, e aí, mas lá atrás. O que você fez? Eu fiquei muito brava. Não foi necessariamente uma traição, nós já tínhamos terminado, só que eu, idiota, apaixonada, resolvi comemorar meu aniversário no bar da pessoa. Óbvio, né? Pra provocar. Eu chamei meus amigos, não sei o quê. Sim. Aí ele tava com 2 mulheres acompanhado? Lá. Não, ele não estava acompanhado, mas elas chegaram depois, conhecidas dele, com certeza, enfim. Que eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas eu fiquei muito puta, porque eu ainda estava apaixonada. Sim. E aí eu me matei, eu falei um monte de bobagem, falei um monte de asneira. Que você isso, você aquilo, apontei o dedo e tarará, tarará. Foi uma coisa horrível, ridícula. Depois eu falei, gente, o que eu fiz? Que ridícula. A partir daí, eu falei, nunca mais eu vou fazer isso na vida. Isso me serviu muito, porque eu aprendi a me controlar. Educadíssima, né? Aí, se acontece alguma coisa do tipo, vai ficar lá sozinho, depois a gente vai sentar, vai conversar, ou eu vou falar algumas verdades para a pessoa na hora, mas eu vou chamar no canto. E aí eu vou falar, vou embora e não quero ver nunca mais. Seja feliz e eu vou ser feliz. Ultimamente eu ando plena. Mas assim, demorou muito para eu chegar nesta plenitude toda. Sim. Que não é plena assim, né? Vamos dizer que não é aquela coisa maravilhosa, né? Ninguém sabe, mas é bravinha ela. Eu sou. Né, Mi? Bravinha, chatinha, gente. Chatinha. Vou falar agora o que eu faria. Né? Se eu descobrisse uma traição, assim. Nada. Nada. De verdade. Nada. Pelo contrário. Poxa, cara, top, vai lá. Não, eu não vou obrigar ninguém a ficar comigo, jamais. Nisso daí eu falo de verdade mesmo. É exatamente isso. Eu não faria nada, porque eu não vou obrigar alguém a conviver comigo. E eu falo de verdade para todos vocês. Vejam, identifiquem se você não está no relacionamento sozinha. Muitas vezes a gente tá no relacionamento sozinha. Só a gente tá lá no relacionamento. Só a pessoa você não tá nem aí pra você. E detalhe, você tá insistindo. Você tá... É como se aquilo fosse um fermento. Você tá colocando uma situação, a coisa tá aumentando, tá ficando cada vez pior. O cara não tem coragem de acabar, de encerrar, e você também não, mas você já viu, você já percebeu que não vai rolar, que não vai continuar, e você tá ali ainda. Né? Então, presta atenção.
Relacionamento é a dois. Se for pra ser um só, se for pra ser solo, vai embora. Algo de errado não está certo. Sabe uma outra coisa, Michele, pra gente encerrar, que eu não sei como é que tá nosso tempo aqui. Uma outra coisa, Michele, as pessoas, elas pensam muito nas questões financeiras, de patrimoniais. Mesmo, né? Eu não vou porque Michele, a Daisy, ela fica num incômodo com o colchão no chão, cara. Ou nem o colchão. Dá um paninho lá, eu durmo. Eu fico 1 mês, 2, 3, 4. Se eu precisar me estruturar sozinha, é a coisa mais gostosa. Eu não preciso estar num banquete, não, de forma alguma. Eu dou muito valor ao meu tempo. Eu dou muito valor à minha vida. Eu dou muito valor ao que eu construo dentro das minhas condições, das minhas possibilidades. Ai, mas nossa, você vai largar e você tem isso, aquilo. Não, vamos que vamos. Isso aí. A gente vai buscar ter mais. Ou ter tanto quanto, ou ter igual. Ou se não tiver também, mas eu tenho uma paz. A sua liberdade, independência, paz. Eu tenho uma paz. Felicidade, porque é um momento feliz. Né? Esse é um momento que quando a gente sai de uma situação muito crítica, parece que a gente respira fundo, tem aquela paz profunda e uma felicidade que vem não sei de onde, que é maravilhoso. E que te faz ir para outros campos e assim, por isso que é muito importante a gente estar em paz com a nossa mente, em paz com a nossa vida, é fundamental. Em paz com a terapia. Com a terapia, exato. É necessário. Essa relação com a terapia é muito importante. Acabou? Não, pelo amor de Deus. Ainda não, né? Eu amo ficar aqui, eu amo estar aqui com você. Olha, espero que o pessoal do Abracadabras também não ache ruim da gente estar aqui. Não sei se passou o tempo, e aí, não. Produção, tá tudo certo. Aí, ó, a produção tá dizendo que ainda está certinho. Sabe o que eu preciso compartilhar com vocês? Compartilhe. Eu preciso dizer uma coisa. Vamos ter convidados! Ai, que maravilha! Vamos ter convidados. É isso aí. Logo menos teremos convidados, gente. Próximo episódio a gente vai ter convidados, né? Exatamente. Não exatamente o próximo. O próximo ainda não. Ainda não. No outro. Num outro. O outro. Gente, e assim... Já vou falar? Posso? Ai, já vai ficar dando spoiler. Direito, psicologia... Nutrição. Sim, claro. Tava faltando. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Vocês vão ver que tem tudo a ver. Vocês vão ver. Vou falar aqui, doutora Edilaine Kadari. Ela é nutricionista. Maravilhosa. E ela tem um método totalmente dela. Ai, é o método Edi. Quero saber. Certo? Então, ela vai ser a nossa próxima convidada. Vou deixar os links aí, vou deixar os arrobas, vou deixar as coisinhas dela para que vocês já vão seguindo, já vão... interagindo lá para verificar, né, o Instagram dela, a profissional, e que vocês também já preparem as perguntas. Exatamente. E não esqueçam, comentários sobre a nossa conversa de hoje, mandem para nós, nossa performance, como a gente tá indo, exatamente, o que a gente tá falando, estão se gostando. tá legal, se tiver hater, por favor, seja gentil, seu hater. A gente aceita, mas seja gentil conosco, que nós estamos começando, e é isso aí. Vamos, então? Que gostoso, né? Maravilhoso. Cada vez mais é mais gostoso. Sim. Que Deus abençoe grandemente Sim. esse nosso projeto. E que a gente possa ajudar pessoas Exato. com as nossas conversas, né? Com os nossos convidados. Exato. Eu acho que o nosso propósito maior aqui é trazer um pouco de... Não só informação descontraída, conversa, um bate-papo gostoso de assuntos pesados, mas que fazem a gente refletir. Quero colocar até para ajudar a todos a incentivar e dar um apoio emocional a todos. Recentemente, nós passamos por uma dificuldade muito grande com o nosso antigo nome, né, do Pod, Isso. que a gente estava. E aquilo poderia nos ter desestruturado, né, Michele? Emocionalmente abalou, mas a gente conseguiu, a gente superou, a gente deu a volta por cima, vamos lá, vamos continuar. Podíamos ter parado, não vamos mais. Ai, que ódio, e agora? Tá. Não, imagina, só por causa do nome. O nosso propósito é muito maior do que o nome. Muito não é o nome, maior. Gente. É o propósito de nós estarmos aqui nas câmeras, conversando. Incentivando vocês. Importantíssimo, porque todo mundo precisa começar a refletir, a pensar mais. A parte boa de ter mídia social
social. Manda mensagem pra gente convidar também. Exatamente. É isso, é que a gente consegue interagir, a gente consegue trazer e receber também, né? E receber muitas coisas bacanas e informações legais pra gente trazer. Poxa, é E a maravilhoso. gente quer mais gente aqui com a gente. É isso aí. Vem aí. Qual é o seu trabalho? Manda pra gente. Certo? Exatamente. Beijo no coração. Beijo. Fui! Fomos. Tchau, tchau.